Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Programação 1 da Unifacisa. Eu sou o professor Rodolfo Marinho e na aula de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a introdução à programação, Os principais conceitos, o que é isso e para que é que isso vai nos servir. Então, primeiramente, o que é um computador, O computador é essa ferramenta que nós vamos estar utilizando a todo instante nesse curso de programação. Então, um computador é um dispositivo que é capaz de realizar computações e tomar decisões lógicas. Ele processa dados seguindo um conjunto de instruções, ou seja, um passo a passo, que nós denominamos de programas, certo? Um computador ele é capaz de receber dados como entrada, utilizar um programa para processar esses dados de entrada e produzir algum resultado, alguma saída desse processamento. Um computador normalmente ele executa 4 operações fundamentais. A primeira delas é de ler entradas, que é comumente conhecido como input, processar entradas, que é uma etapa conhecida como processing ou processamento. A terceira operação seria de produzir saídas, ou seja, produzir outputs, também conhecidos como outputs. E a quarta operação fundamental seria de armazenar os resultados, armazenar dados de alguma forma, também conhecido como storage, certo? Então nós vamos estar utilizando HDs, pendrives e assim por diante para poder salvar os nossos resultados, poder armazenar os nossos resultados, assim como armazenar os próprios programas que nós vamos criar. O que é um programa? De forma bem básica, um programa é um conjunto de instruções que determinam como um computador deve ler dados, processá-los, armazená-los e produzir saídas. Ou seja, um programa vai determinar um passo a passo a ser executado dependendo das entradas que são passadas para ele e da saída que se espera ser produzida por esse programa, certo? Então ele é composto por comandos lógicos aritméticos que podem ser realizados por um computador, certo? Então o programa tem que ser algo que é realizável por um computador. O que são linguagens de programação, diferente de programas? Linguagem de programação é uma linguagem formal, ou seja, uma linguagem bem definida, que é usada para escrever programas de computador. Elas servem para criar um nível de abstração das instruções que são compreendidas por um computador. Um computador genérico ele só consegue compreender um conjunto definido de instruções, de comandos. E esse conjunto bem definido, esse conjunto limitado de instruções e comandos que o computador consegue entender, não é facilmente entendido e não é facilmente escrito por humanos. Então, dessa forma, a gente precisa ter alguma coisa que crie essa abstração, que facilite a nossa comunicação, nós como programadores, que facilite a nossa comunicação com as máquinas, certo? Então, uma linguagem de programação vai facilitar a comunicação entre humanos, que geralmente são os desenvolvedores, somos nós, e as máquinas. Aqui na nossa disciplina, nós vamos estar utilizando a linguagem de programação conhecida como Python 3, certo? Mais especificamente a versão Python 3. Ela é uma linguagem interpretada. O que é que isso quer dizer? Uma linguagem interpretada é uma linguagem de programação que requer um outro programa, que a gente chama de interpretador, para estar lendo passo a passo, lendo instrução a instrução, lendo comando a comando que o desenvolvedor escreveu e executando imediatamente. A isso nós chamamos de linguagem interpretada, certo? A linguagem Python 3 é uma linguagem de programação de alto nível. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Python 3 é uma linguagem que tem um alto nível de abstração, certo? Então a gente consegue construir código que se assemelha a uma língua humana, a uma língua que é conhecida por seres humanos. Nesse caso, Python 3 ela se assemelha muito à língua inglesa, certo?
vocês vão ver aqui em exemplos de códigos que nós vamos escrever, que os textos que nós escrevemos, os comandos que nós escrevemos, eles são bastante parecidos com a língua inglesa, certo? E, além disso tudo, Python 3 é uma linguagem de fácil aprendizagem, daí a escolha dessa linguagem, certo? Alguns exemplos básicos de instruções que nós temos em Python 3. Python 3 você consegue construir instruções aritméticas, como por exemplo, nós podemos somar valores em Python utilizando o primeiro valor mais o segundo valor. Nós podemos subtrair valores utilizando o primeiro valor menos o segundo valor. Nós podemos multiplicar valores utilizando o primeiro valor asterisco. Esse asterisco aí representa a operação de vezes que nós conhecemos, vezes o segundo valor. E divisão de valores, você utiliza primeiro valor barra segundo valor. Essa barra aí implica que você está fazendo a operação de divisão em Python, certo? Outro exemplo de instrução que nós temos em Python são as instruções condicionais, certo? Execução condicional. Então, isso são trechos de códigos que só devem ser executados caso alguma condição seja atendida. Por exemplo, aqui nós temos na nossa tela uma instrução que diz if 10 maior que 2, print 10 é maior que 2. O que é que esse código vai fazer? Ele vai checar essa condição se 10 é maior do que 2. Como todos nós sabemos, obviamente 10 é maior do que 2. Como essa condição ela é atendida, o Python ele vai executar a próxima instrução que vocês estão vendo na tela, que diz print, e é uma mensagem entre aspas que diz 10 é maior que 2. Esse comando print, que vocês estão vendo aí, ele faz justamente com que o programa Python produza uma saída, ele exiba uma mensagem na tela com o conteúdo que está entre aspas. Então essa foi uma introdução rápida ao que é programação e o que é que nós podemos fazer com ela. Tivemos o primeiro contato com a linguagem de programação Python, algumas instruções básicas que são reconhecidas pela linguagem de programação Python. E nas próximas aulas nós estaremos desenvolvendo o nosso conhecimento tanto em programação quanto com a linguagem de programação Python, utilizando mais ferramentas. Na próxima aula eu vou estar ensinando a vocês como instalar o idle do Python. O idle do Python é justamente o interpretador Python, aquele programa que eu mencionei que é necessário para que sejam executados programas escritos na linguagem de programação Python. Tudo bem? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.